Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast da TXM Methods. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Maca e vou guiar esse bate-papo super descontraído sobre inovação, criatividade, empreendedorismo, para você ter mais conhecimento, para você conhecer um pouquinho mais a gente. Falando em conhecer mais a gente, segue a gente lá no nosso Instagram também, nosso arroba é txm.methods, o nosso canal aqui no YouTube é o txm.business, não pode esquecer disso. E lá no nosso LinkedIn a gente também está super ativo por lá. TXM Methods, é só procurar a gente. Ativa o sininho ali, segue a gente, compartilha com os amigos, que hoje o papo tá muito legal, tá muito bom, com um cara que é fera demais em inovação, empreendedorismo e tem o hobby de ser advogado, a gente pode dizer assim. Com vocês, Thiago Schultz, seja bem-vindo. Obrigado, Marco. É um prazer estar aqui com o pessoal da TXM. Vocês são sempre muito queridos quando nos recebem. Então, bem bom poder compartilhar aqui um pouquinho da experiência. Mas acho que eu sempre que venho para cá eu aprendo mais do que conseguir ensinar alguma coisa. Obrigado. Imagina, a gente que aprende muito mais. E hoje está aqui no estúdio também o Felipe, a Vicky, o Léo, tá o André também. O André que já vai vir aqui bater um papo com a gente. A Ecate também está aqui. Estamos com uma galera de peso aqui. Tiagão, obrigado por ter vindo aí com a gente hoje, bater esse papo, tá? E, cara, primeira coisa, quem é tu? De onde é que tu vem? Como é que começa essa tua história na inovação e empreendedorismo aí? Então, eu sempre fui um nerd por natureza, mas tinha também uma pegada muito de advogado, assim, de sempre contestar tudo e etc. Mas também gostava dessa parte toda de tecnologia, dos gadgets e tudo mais. Acabei me formando em Direito e desde o início comecei a trabalhar com algumas empresas de inovação, mas aquilo ainda eram apenas algumas empresas, mais uma de tantas outras empresas. Ao longo desses 15 anos de advocacia, eu acabei me tornando um advogado exclusivo para empresas de tecnologia, inovação e investimento. Hoje eu tenho um escritório que só se dedica a isso. Nossa. Então acabou a gente criando um grande ecossistema, né? Inclusive depois, e nessa jornada, e vocês estão aqui praticando inovação todos os dias, sabem que isso é uma cachaça, né? E depois que tu entra, tu vais entrando, e quando tu vê, hoje eu sou investidor de quase 2 dezenas de startups, então eu tenho investimento em várias startups, coisa pequena, né, gente? Não estou investindo meus milhões ainda. Mas, assim, vários investimentos em startups. Eu também sou fundador de algumas startups, então isso tudo me fez entender um pouquinho de todos os espaços que se ocupa. E aí, ter um escritório de advocacia dedicado a isso, que entende um pouquinho mais essa dor, está fazendo muito sentido, está sendo uma jornada incrível. Que massa. E tu é aqui de Floripa mesmo? Eu sou manezinho da ilha e neto de pescadores. Uau, mais raiz impossível. Mais raiz impossível. Eu amo Floripa. Não, muito embora trabalhando em inovação, o pessoal pensa muito no Vale do Silício e tudo mais. Não tenho vontade nenhuma de morar fora. Eu quero fazer a minha jornada aqui em Floripa. E tu está há quanto tempo com o escritório? O escritório é SS Advogados, né? O SS Advogados, ele nasceu, está completando quase 4 anos. Legal. Como escritório dedicado 100% a empresas de tecnologia, inovação e investimento na parte consultiva. Nosso escritório não faz nenhum tipo de processo judicial, por exemplo. A gente realmente faz só consultivo para esse nicho de mercado. Legal. Mas eu atuo há 15 anos, só que antes eu tinha um escritório que fazia outras atuações em outras áreas do direito e nós tínhamos um grande setor de tecnologia. Em determinado momento, eu achei que era muito mais interessante como negócio spin-offar. Então nasce o SS Advogados e aí ele tem feito uma jornada incrível. Hoje a gente está presente em 23 países. O último país que a gente entrou foi a França. Nós temos um escritório próprio no México. Né? Nós também temos um posicionamento muito forte em Portugal, onde eu também faço o meu mestrado em Portugal. Chile. Recentemente fizemos um negócio grande que repercutiu inclusive na revista Exame, algumas revistas de negócio, que triangulou Uruguai com México, com Itália. Então a gente hoje tem um escritório que acabou se tornando uma coisa muito maior do que a gente imaginava, já com um filial inclusive fora do país. E essa tua jornada já vem de 15 anos aí que tu vem... Eu há 15 anos, hoje eu pareço ser um cara fácil de entender quando eu explico o que eu faço, mas há 15 anos atrás, quando eu comecei a atuar com tecnologia, eu tirei o terno e gravata para ser advogado, eu era um bicho muito estranho, né? Hoje eu só sou meio estranho para os advogados. Né, eu palestro muito, eu sou convidado, o pessoal da OAB tem sido muito gentil, me convida muito para palestrar na OAB e eu faço questão de palestrar para os advogados para mostrar este outro lado, porque eu acredito muito forte que no futuro todas as empresas serão empresas de tecnologia de alguma forma. Então eu palestro bastante para advogados e eu faço questão sempre de ir de bermuda, mas quando eu entro de bermuda na OAB ainda é um impacto muito grande, né? Eu entro no auditório lotado de advogados e tô ali de bermuda e todo mundo de terno e gravata. Mas eu acho que é para disruptar isso, né? Eu não defendo que o terno e gravata, eu não defendo essa informalidade como necessário para a advocacia. Eu gosto também dos rituais, mas eu acho que é bom para disruptar e mostrar que existem caminhos diferentes, né? Que o terno não é uma obrigação, é uma opção. Acho que isso é o básico, assim.
E lá atrás, há 15 anos, quando começou essa jornada, Floripa também era bem diferente. Hoje, o mercado de inovação de Floripa é mais aquecido, talvez o mais aquecido do estado que a gente tenha. Talvez não, acho que com certeza. Muita gente fala isso, assim, pô, Thiago, tu acertasse e tudo mais, mas é porque eu fui fazer o que eu gostava, mas a tecnologia se tornou tecnologia, não era relevante no recolhimento de impostos de ISS para a cidade, né? Uhum. E hoje não, hoje ela supera o turismo e a saúde, né? Hoje, em primeiro lugar, tecnologia, segundo local, saúde, terceiro, turismo, em Florianópolis, de indústria. Uhum. Né? Então, hoje é muito comum, mas na época não existia. Muito embora o tempo de existência da CAT, não existia isso de final de semana para a CAT com a família e aquele ser um espaço de inovação tão quente para toda a cidade. Não existia vir aqui para o Campeche, que tem vários outros espaços de inovação. Hoje a inovação ela tem tudo. Hoje tu entra num shopping, tem um coworking, que tem empresa de tecnologia, né? Tem aqui no Campeche, tem no centro da cidade, tem no sul, tem no norte da ilha. Então hoje tu navega por Florianópolis esbarrando o tempo todo em espaços que tem empresas de tecnologia. Isso traz uma energia muito legal, né? Uhum. Então quando eu comecei não era nada assim. A gente tinha, ainda se falava muito, por exemplo, da Softplan, que é uma grande referência aqui em Floripa. Se falava de Softplan, não se falava de startups propriamente, eram só mais algumas empresas. E isso muda bastante hoje, né? É difícil falar de Floripa sem falar em tecnologia, né? E tu acabou acompanhando, não só acompanhando, mas incentivando, fazendo parte e movimentando esse ecossistema, né? Como é que tu viu esse crescimento de Floripa? Tu que, pô, um cara super viajado, conhece basicamente aí os maiores centros de inovação do mundo, né? Como é que tu viu esse crescimento de Floripa? Como é que foi para ti isso? Então, eu acho que validou a força do ecossistema, assim, das e uma coisa que tem muito legal nas empresas de tecnologia, que é o give back, né? A gente percebeu empresas que evoluíram e cresceram bastante, como sendo empresas de tecnologia, e devolveram para o mercado esse crescimento, ajudando outras empresas. Nascem os centros de inovação, nascem muito assim, né? Empreendedores que deram certo e ajudam outros empreendedores. E isso criou a força desse movimento. Eu acho que foi muito disso, assim, de pessoas que desbravaram essas terras, que hoje voltaram para ajudar e vêm ajudar outras empresas. Vai na CAT, vem aqui no Co-Creation Lab, fala de onde é que vem a TXM. Pode olhar, são empreendedores que lá atrás estavam desbravando um mercado que ainda era muito incerto e meio difícil de explicar, e hoje basicamente estão dedicados a ajudar outros que estão vindo nessa jornada. E essa força do ecossistema, e aí algumas políticas públicas que podem colaborar com isso, é que formou essa pujança hoje de Floripa, né? É muito louco, assim, em Floripa. Tu anda hoje por Florianópolis esbarrando o tempo todo em espaços de inovação, né? Eu acho muito legal que até o final de semana hoje da família é em espaços de inovação, numa Pedra Branca, numa CAT, aqui no sul da ilha também tem espaços bem legais, então assim, mudou a característica da cidade. E cidades que fizeram isso, e aí tu falasse um pouco de mundo, né? Quando a gente vê cidades que conseguiram unir turismo, essa beleza natural, essa parte mais turística, com empresas de tecnologia super se destacaram. O Vale do Silício, Califórnia. A Califórnia é super conhecida pelo turismo, né? Mas também hoje é super conhecida pelas empresas de tecnologia. Então, quando tu casa isso, tu ganha muita qualidade de vida e tu acaba tendo um ecossistema muito rico, muito pujante. É isso que eu acho interessante. Massa. E teve algum momento que foi o estalo principal para tu falar assim, cara, eu quero trabalhar com isso, por essa área? Ou foi uma jornada mais, tu foi indo? Assim? Aí, assim, foi absolutamente uma questão pessoal, tá? Eu tinha um escritório de advocacia fantástico, um sócio fantástico, meu amigo Adriano Tavares, meu grande irmão de vida, mas eu não estava mais feliz com algumas entregas, porque o que me adianta ganhar algumas ações judiciais depois de 10 anos de ter entrado em cassação não resolve nada o problema. Às vezes o problema é que o tempo que a ação demorou para se resolver foi pior do que o que estava se discutindo lá dentro. E eu passei a entender que eu não entregava mais felicidade. E culminou de um momento que eu estava fazendo muitos negócios para amigos e clientes, assim, que a gente fazia um trabalho, às vezes, de uma semana, muito duro, uma sala de guerra, um M&A gigante, de dezenas de milhões, e no final de semana a gente já estava comemorando e aquilo estava todo mundo feliz da vida. E num processo judicial de 10 anos, no final nunca é felicidade, é no máximo meu Deus, ainda bem que acabou. E isso começou a me matar, é muito louco assim, começou a me matar por dentro porque eu não entregava a felicidade, eu não entregava, a entrega era muito pobre. Isso foi o que eu quando entregava a tecnologia era muito feliz, e quando eu entregava as outras coisas no escritório, eu já basicamente atuava só com tecnologia, mas o escritório tinha mais coisas, né? E eu percebi que onde eu era feliz era com
essas entregas de tecnologia. E aí eu Nossa. falei, não, eu preciso disso para minha vida. Uhum. E aí eu passei, tanto é que hoje um dos meus lemas de vida, quem lê os meus artigos por aí, eu falo que é bora ser gigante e feliz na jornada, né? Massa. Porque para mim a felicidade ela tá na jornada. A felicidade não pode ser o objetivo. Eu prefiro ser triste no final, mas ser feliz na jornada do que o contrário. Então a gente hoje lida muito com isso, ser feliz na jornada. Então eu acho que foi muito motivo de vida, mais do que um bom negócio, tá aqui o meu canvas, isso aqui vai dar dinheiro. Dinheiro, tudo isso foi consequência. Massa. Cara, e antes tu falou uma coisa que foi muito legal, que o ecossistema se aqueceu porque os empresários, os empreendedores começaram a voltar e mentorar, digamos assim, ajudar. Tu também é mentor, tanto em diversos programas nossos aí, como fora daqui, tu também é mentor. Como é que tu enxerga a importância dessa mentoria para as empresas que estão começando ou até para as empresas que já estão mais desenvolvidas? Então, eu comecei esse processo de mentoria muito em paralelo com a advocacia e até que eu percebi que, com todo o conhecimento que eu ganhei, assessorando mais de 1000 startups e participando de todas as cadeiras que pode existir numa startup, eu achei que eu poderia ajudar outras empresas. Então, eu deixei de ser CEO do meu próprio escritório. Hoje nós temos uma CEO que é a Rafaela, que é minha sócia e que toca hoje a nossa operação. Nossa. E passei a me dedicar tão somente à consultoria para empresas de tecnologia, inovação e investimento e corporates. Então hoje eu ajudo algumas corporates no processo de inovação e algumas startups. E por que eu fiz isso? Assim, foi exatamente porque chega uma hora que tu soma tanta experiência que só a advocacia estava uma caixinha muito pequena para mim. E eu queria ajudar mais as empresas. E o que eu acredito que o papel do mentor é antecipar alguns problemas que a startup vai vivenciar para que ela possa ou desviar deles, ou que ela possa, ao encontrá-los, identificar que é um problema, porque tu percebe muitas empresas fazendo coisas erradas que várias outras já viram que é errado e continuam. E aí ela vai e repete. Eu sempre falo que a experiência é um farol que ilumina para trás, né? Então a gente ilumina o caminho de quem está vindo para que cometa erros novos. Então eu gosto de quem está comigo cometa erros novos, não os erros que eu cometi, não os erros que eu vi alguns dos meus clientes cometerem. Então, basicamente, o que eu faço hoje é isso, é tentar identificar, antever problemas para que se possa errar um pouco menos, ou errar o que eu acho mais importante. Errar pode errar muito, mas é errar menos tempo. Ou seja, ao esbarrar num problema, tu identificar que é um problema que alguém te disse. O Thiago me deu falou que isso poderia acontecer e tentar sair dali mais rapidamente, porque eu acho que o grande segredo do empreendedorismo é isso, é resiliência de saber errar bastante, mas sair rápido do erro e buscar novas soluções. Então, basicamente, isso é o que o mentor deve fazer, né? Não é quem dá o jump off the cat que salva o mundo, mas é quem ilumina aí os problemas que podem acontecer. Acho que o Eric Ries fala um pouco disso também, errar rápido, corrigir rápido, né? O lema master aí. E é legal tu falar do Eric Ries, porque quem quiser saber um pouco do nosso escritório, o Eric Ries escreveu Startup Enxuta, né? E ele tem um segundo livro, que é um de capa laranja, que é o Estilo Startup. O nosso escritório é baseado neste livro até o capítulo 5. Quem ler este livro até o capítulo 5 sabe exatamente o que a gente faz lá dentro do escritório. Caraca, a gente segue essa metodologia do Eric Ries até o capítulo 5 do Estilo Startup, que é o segundo livro dele. É um capa laranja meio vermelho, assim, né? O outro é o capa azul. Exato. E, cara, antes a gente estava batendo um papo aqui no off, né? E tu falou também da parte de conselho de empresas, conselho de inovação em empresas. Comenta um pouquinho com a gente como é que funciona isso. Então, aqui tem dois vieses que, vamos lá, de onde vem rapidamente essa minha atração por conselhos de empresas, né? Eu percebi que todos os conselhos de empresas tinham advogados participando, mas nenhum advogado era conselheiro. Olha que engraçado. O conselho tem um advogado ali do lado, mas nenhum advogado é conselheiro. Porque, na verdade, os advogados estavam ali só como um assessor para dizer todos os problemas que podem acontecer, né? E aí eu percebi que, se o cara tá lá, por que o cara não é conselheiro? Porque os caras não entendem nada de negócio, eles só estão lá para dizer quais são os problemas para o conselho tomar as decisões. Eu falei, não, peraí, eu com background jurídico eu posso ajudar as empresas de verdade como conselheiro. E eu fui buscar a minha certificação, então eu me certifiquei, me tornei um conselheiro certificado pela GONIL, né, um conselheiro de inovação. Esse é o certificado que eu tenho, de conselheiro de inovação. E eu comecei a ajudar dois tipos de empresas, corporates, querem praticar inovação, não sabem nem por onde começar, ou seja, não sei nem o que é, e eu ajudo como conselheiro de inovação, e startups que querem formar os seus conselhos e também não sabem como formam um conselho. Como é que eu junto pessoas aqui para me ajudar? E como é que eu faço uma reunião de conselho? O que eu discuto numa reunião de conselho? Como eu preparo? Então hoje eu ajudo startups a montarem os seus conselhos, faço um diagnóstico, monto os conselhos, seleciono as pessoas e ajudo corporates como mais um conselho de inovação para ajudar elas nesse processo. Então basicamente isso que eu faço. Então hoje formamos conselhos para as empresas que querem praticar inovação, sejam startups ou corporates. E isso pode ser uma startup pequena, média, grande? Tem que ter vamos uma lá. característica? Quando a gente está falando de corporate, a gente está falando de empresa maior. Sim.
E quando a gente está falando de startup, basicamente todas elas podem ter conselhos de menos estruturados e com menos pessoas, até de uma pessoa, de repente um cara que é mais um conselheiro do que parte de um conselho, e até empresas mais robustas que já têm uma governança mais regrada e que o conselho é um conselho de administração, inclusive, né? Então, o que acontece, Maca? Eu, por propósito de vida, gosto muito de empresa pequena. Então, eu gosto bastante, né? E empresas grandes sempre têm conselho, então é mais fácil. Mas empresas pequenas ainda têm dificuldade de montar os seus conselhos e acham que isso é um bicho de outro mundo, ou que é muito caro e tudo mais. Então eu gosto de empresas menores, mas as empresas elas deveriam ter conselho o mais cedo possível. Isso faz muito sentido, ajuda bastante, porque é exatamente isso. Tu tem um grupo de mentores à tua disposição para discutir ali uma vez por mês, para te antever erros e te dar os caminhos, porque o trabalho de CEO da empresa, que é o principal participante ali, é um trabalho muito sozinho, é um trabalho muito que tu tá o tempo todo tomando muitas decisões sozinhos e é um encargo muito grande, não precisa ser assim. Então, para tirar esse trabalho solitário do CEO é que serve o conselho. Que massa, cara. Cara, e tu conhece, são poucas pessoas que fazem isso, né? Eu, pelo menos, é a primeira pessoa que estou conhecendo que faz essa estruturação com um foco muito grande na inovação, assim. Existe algum modelo que tu pegou isso de fora? Não, assim, ó, quem hoje, vamos lá, a gente tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, sempre foi quem trabalhou com governança. Só que o IBGC, ele sempre trabalhou com governança para corporates, para grandes empresas, para aquelas empresas pujantes. Quem foi a primeira empresa que eu vi olhando para isso com tanto foco foi uma empresa chamada GoNew, que trabalha só com governança da inovação. Certifica hoje conselheiros de inovação, conselheiros de social, conselheiros de tecnologia. Ela está pegando essas, porque né, ESG é super parte da inovação, né? A parte própria de inovação, a parte de tecnologia, e ela está formando uma série de conselheiros para atuar nessas empresas. Então, de fato, é meio novo esse foco de governança da inovação e formar esses super especialistas nessa área. E está começando a fazer muito sentido e vai fazer mais sentido, né? Eu acredito muito nesse mercado para quem quiser explorar para ganhar dinheiro, que hoje em dia a minha jornada é um pouco diferente, mas assim, quem quiser fazer essa jornada para ganhar dinheiro, eu acho que é um caminho bem legal, porque os conselheiros são bem pagos também, né? Boa. Mas normalmente já fizeram uma jornada grande. Já tem que ter uma experiência para conseguir iluminar para trás, né? Exato. É muito difícil tu ter um conselheiro que não tem um background grande de tecnologia, que não passou por uma empresa, mas normalmente, eu, por exemplo, para que tu tenhas uma ideia, Maca, eu sou, regra geral, eu tenho 39 anos, assumindo aqui, né? Eu sou, regra geral, o conselheiro mais novo em todos os conselhos que eu participo. E eu tenho 15 anos de experiência profissional, que às vezes parece bastante, mas para conselho não. Para conselho normalmente é 30 anos de experiência profissional. Então, assim, eu acho que não tem como empreender, vou virar conselheiro e tenho lá 18 anos, 19 anos, estou saindo da faculdade e a minha profissão vai ser conselheiro. Eu acho que isso não cabe. Eu acho que a caminhada é normalmente um give back ao mercado. Então, tu faz uma jornada e volta para ajudar em outra posição. E falando da GoNew, tu é professor também, né? Eu sou uma das pessoas que dá aula na GoNew junto com pessoas fantásticas, né? O João Kepler, Ricardo Amorim, Diego Barreto, que é o vice-presidente da iFood, Marco Poli, muita gente legal. O Anderson Godzinski, que é o CEO da GoNew, né? Tem muita gente legal lá, bem bacana. Eu acho que vocês deveriam também convidá-los para cá. Com certeza, com certeza. A gente estava falando também no off uma outra coisa sobre o ChatGPT, o OpenAI. Como é que enxerga isso para o futuro? Até onde tu acha que isso vai? Eu acho que, claro, não tem como a gente saber exatamente, mas qual que é a tua perspectiva em cima dessas inteligências artificiais? Então, olha que interessante, Maca. A gente teve uma pandemia e o assunto dos conselhos era pandemia. O que fazer na pandemia? Como é que eu me reposiciono? O que eu posso aproveitar da pandemia, etc. O assunto agora dos conselhos é o ChatGPT e a inteligência artificial e como ela pode ajudar a empresa. E para mim é revolucionário. Por exemplo, quando surgiu o metaverso, eu não defendi o metaverso não, eu não acreditei que ele fosse ser algo que vai transformar rapidamente. E se mostrou meio que acertado agora. Do mesmo jeito que surgiu, né? Acabou. Exato. A inteligência artificial, eu estou fazendo aqui, é legal que o podcast se torna público, eu tenho falado isso, assim, para mim vai revolucionar como a prensa revolucionou o mundo, assim. Né, quando passou a prensa, quando os livros passaram a ser reproduzidos em escala e que a gente podia mandar para todos os cantos. Porque imagina como é que o conhecimento andava antes, né? Basicamente de pessoa para pessoa ou de algumas escritas. Eu acho que ela vai relacionar tanto quanto isso. E eu estou percebendo a transformação que isso pode acontecer nas empresas. Por exemplo, nós temos empresas aqui que desenvolveram exatamente algo muito parecido com o ChatGPT faz, mas para um segmento de mercado específico.
Essa empresa tem 8 anos atuando nesse mercado, é uma das melhores empresas desse mercado, e ela gastou mais ou menos nessa jornada algo em torno de 20 milhões para desenvolver a tecnologia dela. Não. O ChatGPT entrega praticamente a tecnologia dela para qualquer um por $20. Uhum. E aí, como trabalho com isso agora? Quando pago, né? Quando pago. Quando pago. Quando pago. Quando pago ainda, né? Uhum. Porque a versão gratuita já é ótima, né? Sim, já testei, já brinquei muito. É ótima. Então, assim, ó, hoje é atividade presente em todos os conselhos, e assim deve ser mesmo, quanto aquilo pode disruptar o mercado, ou quanto tu podes aproveitar isso para inovação. E muito, tá? Eu não vejo uma empresa que não pode usar a IA que está disponível hoje aí se paga $20, R$100, o preço de um Netflix. Sim. Eu não vejo o que não pode ajudar. Eu, por exemplo, hoje, estava comentando contigo também aqui mais cedo, eu não faço quase mais nenhum dia eu deixo de usar a IA. Ou para, às vezes, escrever um e-mail, ou para fazer um roteiro turístico, ou para escrever algum texto, ou para ter alguma ideia diferente. É praticamente um assessor que tu pode conversar ali, bater um papo e ter alguns insights e depois tu fazer. E, gente, assim, muito embora super entusiasta, absolutamente acho que a inteligência artificial não vai substituir o humano, nem isso é besteira. Eu acho que ela vem só para potencializar o que o humano tem de melhor, que é o feeling, que é que é a experiência, que são as sutilezas que a IA nunca vai substituir. Então ela vem para potencializar o nosso trabalho, para melhorar ainda mais, para que a gente possa focar naquilo que é mais importante. Então, se tu é uma empresa de marketing, marketing, hoje a agência de marketing pode usar IA demais. Claro. E o que as pessoas vão fazer? Vão ser demitidas? Não, as pessoas vão ficar mais estratégicas e mais inteligentes sobre como aquele conteúdo vai ser distribuído, utilizado, repercutido, como é que vai poder focar na inteligência, na estratégia de negócio muito mais do que no tempo de produção de conteúdo, de lapidação, de revisão de texto. Então isso tudo a IA vem para colaborar e deixar o humano fazer aquilo que é melhor, que é na inteligência. Até falando no marketing com a IA, o Kotler lançou o Marketing 5.0 ali, ele fala justamente isso, né? Que a tecnologia vai vir para auxiliar o humano, né? Para ser uma ferramenta. E eu vejo que cada vez mais o trabalho braçal, que é o de escrever o texto ali, a IA está fazendo. Isso, e assim, ó, e como toda tecnologia que veio, se a gente olha historicamente, todas elas quando vem, vai acabar o humano e vai substituir, e a gente percebeu ao longo de centenas e centenas e milhares de anos que isso não é verdade, né? Se fala sempre muito exemplo, aquele cara, o profissional, como é que eu não venho o nome agora na memória, que acendia todos os postes de luz quando ficava à noite. Imagina, hoje a gente aperta um botão e acende. Nossa, perdemos aí quantos profissionais, né? Mas não o desemprego no mundo tem uma taxa relativamente muito sazonal, que é muito mais de economia de mercado do que propriamente de empregos sendo gerados ali ou disruptados pela tecnologia. Então, eu acredito que ele vem para potencializar exatamente isso, assim, não vem para substituir. E acho que tudo foi assim, luz elétrica, rádio, televisão, tudo vem para disruptar, mas eu acho que a IA vem para ser um marco de virada tecnológica. Acho que isso aqui é o mais legal. Assim. Nossa. Eu até fiz um testezinho esses dias no ChatGPT ali, que eu precisava criar um release para um evento, assim, que era um pouco maior, e eu botei as informações, daí o OpenAI foi criando, e eu vi que, cara, o grande trabalho intelectual, digamos assim, do release é tu saber o que precisa, saber ler, estruturar, então saber passar a informação, né, é muito importante. Claro. Porque o trabalho braçal de tu escrever, a máquina faz, a inteligência artificial faz. Esses dias eu estava precisando bolar um curso. Eu botei lá no chat, quero fazer um curso vamos imaginar um curso aqui de vendas para empresas de tecnologia. Me bola um conteúdo programático. Ele me deu o conteúdo programático e falei, opa, que legal. Primeiro ele foi muito rápido, a maioria das coisas eu já colocaria, mas ele me deu alguns insights que eu não colocaria, ou seja, ele me colaborou. Assim, não, mas agora eu quero isso, eu quero isso com organizado por carga horária e quero uma carga horária total de 80 horas. Em formato de coluna. Ele vai lá e me deu. Agora me dá já um texto de lançamento desse curso. Nossa. E ele foi lá e me deu o texto. Eu já quero esse texto também pro Twitter. E já me dá um também pro Instagram com emojis. Ele me deu tudo isso. Mas ainda não vai me substituir no curso. Em dar o curso eu vou ter que dar. E também na tua curadoria, né? No olhar, conteúdo, isso aqui é legal. o compartilhamento de experiências, aquelas ênfases, o que é mais importante, o sentimento de que acontece no mercado, isso a IA não vai fazer. Então a IA vai me dar boa parte do curso, vai me dar as ideias do curso, vai me dar ementa, vai me dar conteúdo, vai me dar as postagens,
mas ela não vai me substituir no curso. Uhum. Então eu ainda vou precisar de inteligência para distribuir esse conteúdo, vou precisar de tráfego pago, eu vou precisar de uma série de outras coisas que eu preciso de humanos tendo as suas experiências para fazer aquilo tudo que a gente produziu na IA valer alguma coisa ou chegar a quem a gente gostaria que chegasse, né? Então, a gente vai brincar bastante disso. E a gente estava falando basicamente de uma IA, que é o ChatGPT, mas existem outras tantas de foto, de tudo, vídeo. Né? É que a IA, a gente fala muito da inteligência artificial agora e as pessoas olham para a criação de texto, né? Uhum. E agora está meio que comum isso, todo mundo está com isso, mas é para imagens, para voz, né? Então hoje nós temos um sistema em que ela bota no Adobe, ele pega a voz que tu gravou, o conteúdo, ele processa a tua própria voz, limpa o barulho de fundo. Então aqui, de repente tem os passarinhos, o vento pegando, ele limpa tudo isso e volta de novo com a tua voz pro vídeo. Então ela simplesmente limpa e qualifica. Então tu pode gravar com o microfone de longe, né? Esse microfone de repente, não pegou o som legal. Esse sistema simplesmente refaz a tua voz. É tudo inteligência artificial. Então a IA vai estar... E ela já é presente, né? E todo mundo que está ouvindo a gente aqui pode estar tranquilo que está usando IA todos os dias. Todo mundo está usando, se você está me ouvindo, esteja 15 anos ou 65 anos, todo mundo está usando inteligência artificial todos os dias há pelo menos 10 anos. Porque se tu tem um telefone na tua mão, né, um iPhone, um Samsung, qualquer um, já tem IA rodando, inteligência artificial rodando muito ali. A diferença é que agora, como toda tecnologia, ela vai se tornando mais acessível. Quando chegou a luz elétrica, só ricos tinham acesso, televisão a mesma coisa, e ela simplesmente hoje qualquer um. Quando surgiu o videocassete, o nosso primeiro videocassete lá em casa, foi comprado num consórcio de 60 vezes. Hoje eu nem acho um Blu-ray para comprar, porque eu não sei nem onde tocar os Blu-ray que eu tenho lá em casa. Né? Exato. Então, assim, a tecnologia ela vai se tornando muito... Ela nasce muito cara, ela vai se tornando muito acessível e ela se torna obsoleta. É isso. A gente vai observar essa jornada com mais uma tecnologia. Né? Que massa. E esses dias eu vi um negócio também de uma IA que fazia imagens, e aí parece que deu um problema com direitos autorais, porque ela pegava de outros bancos ali. Como é que tu enxerga isso? Tu enxerga como um problema? Isso pode dar problema? Já aproveitando esse teu conhecimento. Juridicamente, a IA vai trazer muitas novidades aí, né? Porque o IA nada mais é do que um banco de dados que super treinado ali para gerar o seu próprio conteúdo inédito. Mas sempre tem uma série de inputs, de entradas que foram dadas ali. E tu tem que dizer, vamos lá, quero criar uma IA que identifique um cachorro na foto. Tu sobe uma série de fotos, isso aqui tem cachorro, não tem, isso aqui é o cachorro. Tem que ensinar o que é um cachorro. Vai dizendo sim, certo, roda, identifica todos os cachorros. Não, tu acertasse aqui, errasse aqui e ali. Ela vai aprendendo. Essas imagens todas, elas criaram um conhecimento. E essas imagens todas, por exemplo, não são tuas, mas ela gerou um conhecimento. E aí isso gera um novo texto. Ou gera uma nova imagem. Esse conteúdo gerado a partir dessas imagens desrespeitou o direito autoral? Ou texto. Aprendi com um monte de texto, gerei um novo texto. Esse texto é cópia? Aliás, né, está se discutindo inclusive se o texto gerado em inteligência artificial é considerado plágio ou não. É considerado plágio? Não é, porque cada texto é inédito por si só. Mas ele foi criado baseado, não é teu. É baseado numa inteligência artificial, ele não é teu. Então, se não é teu, em tese, ou tu cita, ou é plágio. Então, está se descobrindo, para fins de direito e para fins de direitos de uso e etc., está descobrindo uma nova matéria que não tem respostas ainda, né? Mas que tem uma névoa interessante aí a ser discutida. Não tem resposta ainda, não tem grandes respostas, tem teses, mas não respostas. E acho que vai ter que se discutir mesmo, assim, porque toda a inteligência artificial ela é feita com coisas pretéritas e de terceiros, porque não tem como uma pessoa fazer uma inteligência artificial sozinho, ele não tem condições de repente, dar tantos inputs seus próprios que vai criar. A IA é isso mesmo, ela pega de todo mundo e cria a sua própria consciência, vamos colocar assim, só para, em termos mais simples, a sua consciência para tirar os seus resultados. Mas é um desafio bom, é uma boa pergunta, mas não tem resposta ainda não. Mas eu acho que se tu for ver, pensando agora, o trabalho offline, sem IA, de um designer, por exemplo, de alguém que trabalha com imagem, ele é um pouco parecido também, né?
Porque Todo mundo tem inspiração, né? olha várias imagens, pô, dentro disso aqui eu vou criar isso, mas vem inspirado de outros lugares. Total. Todo mundo tem uma inspiração, na música também é isso, né? Tudo exato. tem a sua inspiração. Mas na IA, como ela é basicamente entradas e saídas, ela acaba tendo um pedaço de cada um naquela contribuição. Enquanto o artista que faz o traço, ele faz um traço do zero, inspirado em referências. É diferente, porque o traço é dele. Na IA, os traços e os textos, cada traço tem um motivo. Mas aqui é uma discussão bem filosófica, né? É uma discussão bem filosófica que o direito vai ter que ainda enfrentar, mas eu também acho que o direito nem está pronto para enfrentar ainda isso. Sim. E outra coisa, tá? Só para quem estiver ouvindo que não é do mundo jurídico, assim, ó, é normal que isso aconteça, tá? O fato social vem sempre antes do direito, tá? Nunca o contrário. Não tem como fazer um direito para que vai que um dia tem um negócio que faz isso e aí a gente vai criar uma lei já para regular. Não. Sempre vem primeiro o fato social, sempre acontece primeiro as novidades no mundo e aí que o direito vem atrás regularizando isso ou regulando esses usos e esses direitos. Então, o fato é normal, o que está acontecendo agora é normal. Primeiro o fato social e agora vão vir as regulações. Que massa. Tiagão, um livro que tu indica ou um livro que tu acha inesquecível, cara? Caramba, é que assim, eu vou te dizer o Pai Rico, Pai Pobre, porque para mim eu nem tem tanto a ver aqui com o nosso bate-papo, mas para mim é um livro que dá um despertar de consciência bem bacana para algumas coisas do mundo. Assim. Então eu gosto bastante desse livro. E se eu fosse indicar um livro para esse nosso bate-papo, eu vou indicar o livro que eu não aceito mais mentorar quem não lê o livro, que é o Startup Enxuta. Startup Enxuta. Eu acho que assim, ó, mentorar quem não leu esse livro dá muito trabalho, porque tem um monte de coisa que tá lá, gente. Pelo menos Deus faz simples. As pessoas não têm dificuldade de fazer simples. Então, assim, ó, eu sempre que eu vou pegar algum mentor desses, dos laboratórios de inovação que existem aqui em São Paulo e tudo mais, eu sempre falo, já leu o Startup Enxuta? Não, então leu o Startup Enxuta, vamos debater o Startup Enxuta, depois eu começo a te mentorar, porque 50% já tá ali escrito. Então, eu adoro a forma como ele é escrito. E adoro aquilo traz, assim, de fazer simples, gastar menos dinheiro. E acho que agora com as plataformas no-code, low-code, está fazendo mais sentido ainda. Fazer simples, fazer rápido. Então, acho que eu deixo aí 2 livros. Eu acho que um para a vida profissional e um para a vida pessoal, que eu acho que fazem muita diferença. Com você que quer uma mentoria do Thiago, já se antecipa e já lê. Thiago, já li o livro. Posso falar contigo agora? Exato, já manda aqui, ó, já deixa escrito aqui. Thiagão, marca ele aqui, depois ele vai falar o arroba dele. Já li o livro, tô pronto. Isso aí. E um filme? Que difícil, um filme, me pegasse de surpresa. Cara, eu gostei. Então, vamos lá, um filme que me satisfez muito e que também não tem nada a ver com nada muito filosófico, assim. O novo Top Gun. Eu acho que foi tão nostálgico porque a minha vida, foi um filme que da minha juventude ali e ver a versão 2 do filme para mim foi muito bom. Eu assisti recentemente em casa. E tem muitos filmes bons aí, né? A Espera de Milagre, Em Busca da Liberdade, né? Aquele do Prisioneiro que Foge, tem muito filme bom. Isso, tem muito filme bom, né? O Senhor dos Anéis é um épico, não dá para discutir e tal. Mas eu achei que o Top Gun me deixou feliz com o resultado final. Eu falei, caramba, eu gostei demais. E, por último, para a gente encerrar nosso papo aqui, um mentor ou uma pessoa que te inspira? Pode ser qualquer pessoa. Cara, eu acho que o melhor mentor na vida, meu pai e minha mãe foram os meus melhores mentores. Acho que aprendi demais com eles, me deram uma base aí para eu ser quem eu sou hoje. Acho que meu pai e minha mãe foram bons mentores. Que bom, que bom. Galera, esse foi o Thiago. Thiago, como é que a gente acha nas redes sociais aí? Thiago_Schutz no Instagram. Mas acho que esse é o que eu mais... O Schutz é igual marca de sapato. Igual marca de sapato. SCHUTZ. E o Thiago é com H. O Thiago é com H. Aí, ó, boa. E tá lá no Instagram, tá no LinkedIn Instagram, também? LinkedIn, se botar tudo isso, vai achar esses mesmos. Acho que LinkedIn é Thiago Silva Schutz, mas tudo vai achar, botando Thiago Schutz, acha. Não é aquele outro Thiago Schutz que tá meio zoado aí. Não. Esse aqui é o original. Não tem nada a ver com a Campari, não tem nada a ver com nada disso e tudo mais. Então me segue lá, Thiago_Schutz. Massa. Gente, tem um presentinho pra ti. Opa! Né? A gente tem aqui um mimo nosso, a nossa eco bagzinha, tem um copo aqui dentro também. Obrigado. Pô, bacana. Aí, ó.
cada vez mais necessário a gente ter, né? Não ficar gastando sacoletas no mercado aí, né? Obrigado, exatamente. vou usar. Obrigado mesmo. Obrigado demais, foi muito bom esse papo com vocês. Imagina, a gente que agradece. Cara, portas sempre abertas aí, tu é nosso parceiro já de longa data e tá sempre em casa aqui. Obrigado, com certeza eu volto. E você que tá em casa, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram é @txm.methods, no LinkedIn txmmethods e aqui no YouTube txm.business. Aqui muda um pouquinho, então você fica esperto, tá? Bom dia para você aí, ou boa noite, dependente do horário que você estiver ouvindo esse nosso podcast aí. Fique bem e aproveita para seguir a gente aí em todas as redes sociais. Obrigadão!